Olá, 7 de setembro de 2020. Vamos falar de Dom Pedro I e Dom Pedro II, com bastante detalhe, tá? Assim vocês aprendem bastante coisa. Alguns terão que ver esse vídeo várias vezes. Ele vai ser um vídeo longo, mas assistam, que tem muita coisa aí que o pessoal não sabe, né? Não sabe porque livro de história brasileira é muito ruim. Essa é a verdade, muito ruim. Então eu fiz eu imprimi aqui uma lista de tópicos que eu vou falar para não pular nenhum, né? Porque eu tenho que falar hoje, eu tenho que falar meio rápido, né? Eu geralmente falo devagar. Então vamos lá. Mas primeiro vamos falar de umas coisas pendentes aqui. Pendentes, porque foram resolvidas há pouco tempo. Há 6 dias atrás, a princesa Isabel perdeu um processo na justiça. É o processo mais longo da história do Brasil, 124 anos, onde a princesa Isabel entrou com um processo pedindo de volta, né, o Palácio da Guanabara, lá onde fica o governador do Rio de Janeiro. Porque ela viveu lá, ela morou lá, ela cresceu lá. A justiça brasileira negou. Então, a família real do Brasil perdeu a causa 124 anos depois. O Palácio da Guanabara, onde a princesa Isabel viveu, não é da família real. Bom, isso foi que a justiça decidiu, né? Pelo jeito, a decisão é final. Segundo, há 8 anos, apenas 8 anos, 2012, a USP, em missão secreta, sem contar para ninguém, mas com autorização, né? Exumou o corpo de Dom Pedro I, da Imperatriz Leopoldina e da Imperatriz Amélia, as duas esposas dele, né? O que eles queriam achar? Se é verdade que o Dom Pedro I morreu de sífilis. Ele tinha um monte de mulheres, né? Ele tinha bastante mulheres, depois eu vou falar disso. Não morreu de sífilis, era tudo invenção, né? Ele morreu de tuberculose. Não tinha nenhum órgão mais bom no corpo dele quando ele morreu, ele sofreu muito. Segundo, é verdade que a Imperatriz Leopoldina tinha o fêmur quebrado, porque tinha informação errada, né? De que o Dom Pedro I empurrou ela da escada, ela caiu, quebrou o fêmur, ela estava grávida e morreu de complicação de tudo, né? Errado, não tinha nenhum osso quebrado. Terceira coisa que acharam, a Imperatriz Amélia estava embalsamada. Ninguém sabe quem mandou embalsamar, né? Estava tão bem embalsamada que o rosto dela estava perfeito. Estava perfeito, eles ficaram até assustados, né? Isso aconteceu há 8 anos. Então a história, né, vai mudando conforme a gente vai descobrindo coisas, né, usando a ciência que a gente tem hoje que não tinha antes. Bom, quando é Dom Pedro I, o que os livros de história falam é o seguinte: era mulherengo, só vivia com mulherada aí, né? Ó, não era só isso não, viu? Ele fez muitas coisas que o pessoal não sabe. Primeiro, ele proclamou a independência. Agora, vamos dar crédito. Você sabe quem é que estava por trás da proclamação da independência? Imperatriz Leopoldina. A mulher mais brasileira de todas as mulheres antes da princesa Isabel. E essa Leopoldina viveu apenas 9 anos no Brasil. É uma história triste, eu vou falar dela daqui a pouco. Quem estava por trás? A Imperatriz Leopoldina e o grande José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi um dos maiores filósofos da sua época, influenciador no mundo. Tá? Então, os dois por trás, e o Dom Pedro I proclamou a independência. Mas o Dom Pedro I fez umas coisas também incríveis. No final da vida dele, voltou para Portugal, foi para a Inglaterra, montou um exército de mercenários e venceu o exército português e venceu o irmão Miguel, né, que foi um traidor do pai, né, porque o trono era para ser do Dom Pedro I e o Miguel estava lá. E isso foi chamado de Guerra dos Dois Irmãos, né? E o Dom Pedro I venceu e morreu como rei Dom Pedro IV de Portugal, morreu como rei, né? Então, o Dom Pedro I não é só esse mulherengo aí, mas nós vamos falar disso também. Vamos falar assim: Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, o maior ícone da monarquia brasileira, é o homem que, na verdade, salvou toda a história da monarquia. Ele era tão respeitado que quando ele andava na rua, as pessoas aplaudiam. Quando tinha conflitos internacionais, ele era chamado para resolver, né? E talvez seja, não talvez, ele é o maior nome da monarquia brasileira, portuguesa brasileira, né? Ele era brasileiro, então, da monarquia brasileira. Mas também das monarquias do mundo, né? Foi Dom Pedro II, tá? A monarquia que mora no Brasil, né, tem um ramo de Petrópolis, tem um ramo de Vassouras, né? A monarquia nunca participou de política, né? Tem um agora que foi eleito deputado federal, né?
que é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, pelo PSL de São Paulo. Mas o vídeo vai ficar muito longo se eu falar disso, né? Ele é o único em 120 anos de história, né, que entrou na política. Ele é deputado ainda aí, né? Ele foi eleito em 2018. Agora, como começa esse negócio, desculpa, da família real portuguesa vir para o Brasil? Muito esquisito, muito esquisito. Foi um tempo tumultuoso em Portugal. Por quê? O Napoleão, que estava invadindo, né, a Europa inteira, ele fez um acordo com a Espanha. Desculpa, chamava de Tratado de Fontainebleau, né? Do dia 27 de outubro de 1807. O que era esse tratado? Um tratado maluco, né? Maluco. Ele chamou a Espanha. Depois, o irmão dele virou rei da Espanha, né? Então, ele chamou a Espanha e falou, olha, acabou Portugal, né? Metade para a Espanha e metade para a França. Avisa lá o rei de Portugal, nós estamos chegando, né? O rei de Portugal era Dom João VI, né? O rei de Portugal, que não era nada bobo, correu para a Inglaterra e fez um acordo secreto. O acordo secreto era o seguinte, transfere a sede da monarquia portuguesa para o Brasil, a Inglaterra dá navios de guerra para ajudar a família real a vir para o Brasil, e a hora que o Napoleão chegar em Portugal, fala para os portugueses que ficarem, né? Não lutem, não lutem, não façam nada. E foi isso que aconteceu. O Napoleão chegou lá com a espada dele querendo lutar, os portugueses falaram, não vamos lutar não. Ele ficou, acho que ele ficou deprimido, né? Porque o Napoleão gostava de lutar, né? Não houve derramamento de sangue. E a a Marinha da Inglaterra escortou o Brasil, né? 4 navios de guerra, 16 navios portugueses, trazendo não só a família real, mas também a nobreza, né? Foram 15.700 pessoas que chegaram em Salvador. Bom, chegaram em Salvador, a cidade suja, fede, não quiseram ficar lá, né? Eles chegaram em Salvador no dia 26 de janeiro de 1808 e resolveram ir para o Rio de Janeiro. Bom, chegaram no Rio de Janeiro 7 de março de 1808. Mas antes de ir para o Rio de Janeiro, lá em Salvador mesmo, ele já abriu a faculdade de medicina, que se chamava Escola de Cirurgia, né? Já abriu. E lá em Salvador mesmo, já abriu os portos do Brasil para negociar com o mundo inteiro. Então o Dom João VI, que os livros de história, eles só falam o seguinte, Dom João VI, ele era comedor de coxinha de galinha, né? Comia um monte de coxinha de galinha, né? Frango, tal. É verdade, mas não é só isso, né? Ele foi, depois do Dom Pedro II, ele foi o monarca que mais fez pelo Brasil. E já eu falo dos feitos dele, né? Mas por que ele comia todo esse monte de frango? Porque o livro de história nunca conta, né? O Dom João VI, ele tinha 2 metros de altura. Imagina um homem de 2 metros, 140 quilos. Quando você imagina um homem desse tamanho, o frango, que é grande, fica pequeno, né? E é por isso, ele gostava de laranja baiana, né? Então ele comia 6 laranjas baianas de sobremesa, ou às vezes 6 mangas, né? Mas a ênfase no que o homem comia, isso não importa, né? Comia com as mãos, ele comia com as mãos. E depois, a Carlota Joaquina, a esposa dele, também comia com as mãos, porque eles queriam ser simples, né? Eles queriam ser, é o jeito deles de serem simples na época, né? Bom, a família real mudou para o Brasil, 7 de março de 1808, chegaram ao Rio, e aí o Rio virou Paris, né? O Rio virou Paris, porque era salão de cabeleireiro, era loja de chapéu, era loja de terno, era restaurantes, eram, não cafés, porque o café não existia ainda, eram chás, né? Ele abriu a academia militar, ele criou a marinha, criou o jardim botânico, criou fábrica de pólvora, laboratório de química, criou um tal Teatro São João, que depois foi renomado, né? Teatro João Caetano, criou museu, criou correio, criou o Banco do Brasil, que está até hoje aí funcionando, né? O Banco do Brasil fechou em 1831 e depois reabriu de novo. Criou a Biblioteca Nacional, que em 1810 tinha 60 mil livros. Até hoje, 2020, a maior parte das universidades brasileiras não tem mais do que 20 mil livros. Em 1810, a Biblioteca Nacional tinha 60 mil livros. Então, o Dom João VI fez muito. E aqui, ele criou também
o primeiro sistema de transporte público, mas é meio engraçado, né? A gente tem que falar dessa história, é meio engraçado. Por quê? Havia uma cerimônia chamada de cerimônia do beijamão. Bom, do beijamão era assim, o povo comum do Rio de Janeiro ia, né? Não só do Rio de Janeiro, mas quem tivesse condições de ir ao Rio de Janeiro, ia a cerimônia do beijamão, entra na fila, se ajoelha, beija a mão do rei, jura fidelidade ao rei e pede alguma coisa. Então, o Dom João VI, ele era chamado de o Clemente, né? Ele tinha muita clemência, ele perdoava muita coisa, né? Então, ele era um homem bom, essa é a verdade, ele era um homem bom. E tinha uma outra coisa que ninguém nunca fala, né? Ele tinha uma memória incrível. O que você falasse para ele, ele se lembrava para sempre. Ele lembrava de tudo que as pessoas tinham falado. As pessoas ficavam impressionadas, né? Às vezes vinha lá um beijamão pela segunda vez, né? Pedir coisa, ele lembrava, você teve aqui, você pediu isso. Então, não tinha escapatória. Mas como é que foi criado o sistema de transporte público? Porque, às vezes, essa cerimônia aí do beijamão, né? Ela era feita numa fazenda Santa Cruz ou numa quinta da Boa Vista. Eram meio longinhos, assim. Né? Então, um homem lá que pediu autorização para o rei autorizou, né? O Dom João VI autorizou, e ele criou um transporte coletivo, né, para ir para a cerimônia do beijamão. A cerimônia do beijamão tinha 150 pessoas, mais ou menos, né, toda semana. Depois dessa cerimônia, ela acabou, né, porque lembra que o Dom Pedro I virou o Dom Pedro IV, rei de Portugal, né? E depois dele, que ele faleceu, né, teve o Dom Pedro V. E o Dom Pedro V, lá em Portugal, proibiu a cerimônia do beijamão e acabou, né? A cerimônia do beijamão. Bom, tinha Carlota Joaquina, esposa do Dom João VI. Complicado. Ela era espanhola, ela sempre dava um jeito de fazer alguma coisa em favor da Espanha, né? Ela sempre foi suspeita. Inclusive, não se sabe até hoje se foi ela que envenenou o próprio marido. Tá? Então, um dia, talvez, eles exumem os ossos aí do Dom João VI para ver se ainda tem vestígios de veneno lá. A dona Carlota Joaquina também traiu a sobrinha, né, a filha de Dom Pedro I, com a imperatriz Leopoldina, né, a Maria II. Por quê? O Dom Pedro I, antes de falecer, ele pediu que o irmão Miguel se casasse com a sobrinha, para que a sobrinha ocupasse o trono. O Miguel resolveu não casar. Ele deu o golpe, deixou a sobrinha de fora. A dona Carlota Joaquina apoiou o Miguel. E a sobrinha, quando completou 15 anos, através de uma revolta, derrubou o tio e virou rainha de Portugal, a dona Maria II. Né? Ela foi a rainha de Portugal. Maria da Glória Leopoldina II, rainha de Portugal. Então, é um feito, né, Dom Pedro I voltar, vencer o exército português, vencer o irmão, se tornar rei de Portugal, e a filha também fazer o mesmo e se tornar rainha de Portugal. Tá? Então, o Dom João VI já está no Rio, já criou tudo isso, deixou o filho Miguel lá. O Dom Pedro I está no Brasil. Em 1826, 1821, na verdade, o Dom João VI voltou a Portugal. O Dom Pedro I ficou no Brasil. E em 1826, o Dom João VI faleceu. E aí, o Dom Pedro I teve que voltar a Portugal. Agora vamos falar do Dom Pedro I. Quem era o Dom Pedro I, né? Bom, os livros de história falam que ele tinha um monte de mulher, né? E proclamou a independência e tem o dia do fico. Vamos falar primeiro do dia do fico. Quem é que estava por trás do dia do fico? Não era o Dom Pedro I. Era a imperatriz Leopoldina. Essa mulher sofreu. Dom Pedro I batia nela. Ela era considerada a mulher mais bonita de todas as monarquias da Europa. Porque quando perguntaram para o Dom Pedro I que tipo de mulher você quer, ele falou que era mulher bonita, mandaram. Ela era irmã da esposa do Napoleão Bonaparte. Então, o Dom Pedro I era cocunhado do Napoleão Bonaparte, o mesmo que invadiu Portugal. Mas
A, a Imperatriz Leopoldina, ela foi treinada em alto níveis, né? Tinha um nível de educação tremendo, conhecimento de idiomas, conhecimento de botânica, né? E ela abraçou o Brasil como o país dela, e foi o país dela, né? Ela foi a maior brasileira antes da Princesa Isabel, ela só morou 9 anos no Brasil. E nesses 9 anos, ela não só participou do Dia do Fico, ela também participou da independência do Brasil. Foi ela, junto com José Bonifácio de Andrada e Silva, né? Que juntos eles mandaram uma carta para o Dom Pedro I, que estava em São Paulo, no bairro do Ipiranga agora, né? Alertando o Dom Pedro I com a seguinte frase: o pomo está maduro, é hora de colhê-lo ou ele se estragará. Coisa assim, muito próximo disso. E o Dom Pedro I entendeu que ele tem que proclamar a independência agora, antes que ele perca o Brasil, né? E proclamou a independência, e lá do Rio de Janeiro, a Imperatriz Leopoldina governava o Brasil. Então ela foi uma grande brasileira. Ela apanhou do Dom Pedro I. Dom Pedro I era uma pessoa que ficava agressivo, né? Mas ele não bebia, não. Se o pessoal pensa que ele bebia, ele não bebia. Na verdade, ele nem queria beber um copo de vinho antes da alimentação. Ele também não fumava. Era o jeito dele. Ele não bebia muito pouco e não fumava, né? Era o jeito dele. E a Imperatriz nunca mais viu o pai, né, que era rei da Áustria, nunca mais viu a irmã. Ela veio para o Brasil para fazer alguma coisa pelo Brasil e morrer. Né? Morreu depois de um parto. Né? Ela morou 9 anos no Brasil e engravidou 7 vezes. Tá? O Dom Pedro I nasceu em Queluz e faleceu no mesmo quarto onde nasceu em Queluz. Ele nasceu no dia 12 de outubro, né, de 1898, nesse palácio de Queluz, e faleceu de tuberculose em 24 de setembro de 1834, aos 36 anos apenas, no mesmo quarto de Queluz. Os restos mortais deles vieram para o Brasil, né, em 1972. Teve um pedido que o Dom Pedro I fez antes de morrer: tirar o coração dele e colocar numa igreja. Eles tiraram o coração dele e colocaram na igreja. E, curiosamente, o coração dele começou a crescer e ninguém entendia, né? O pessoal estava achando que era milagre. Alguns químicos falaram que era um produto químico. E, na verdade, ninguém nunca soube porque o coração ficou crescendo por várias semanas, né? E depois o corpo dele trazido para o Brasil apenas em 1972. Tá? Vamos agora falar do casamento do Dom Pedro I. Ele pediu uma mulher bonita, trouxeram a princesa Leopoldina. E Dom Pedro I, ele gostava de mulher, essa é a verdade. Ele gostava de mulher, ele tinha muitas mulheres, não se sabe até hoje quantos filhos ele teve. No mínimo 12, com as mulheres de alto nível da corte, mas dizem que ele teve até 45 filhos. Né? Então, aqui estão alguns casos que ele teve. Quando a princesa Leopoldina estava vindo, porque ele se casou com ela, Perprocuren. Perprocuren é latim, que significa por procuração. Ela se casou lá na Áustria e ele no Brasil, por papel, assinado por testemunhas. Ela já veio casada, depois teve a cerimônia, né, quando ela chegou. Mas ele estava morando com uma bailarina francesa, Noemi. A Leopoldina já está vindo, e ele está lá ainda, né, com essa bailarina francesa. O pai dele, Dom João VI, falou: nada disso, manda a bailarina para o Recife. A bailarina foi para o Recife grávida. Bom, depois o neném nasceu e morreu. Morreu pequenininho, bebê, né? A Noemi, que devia estar muito brava, embalsamou o bebê e mandou de volta para o Dom Pedro I. E o Dom Pedro I manteve o bebê numa gaveta por 10 anos, assim dizem alguns historiadores. Né? O Dom Pedro I transava com toda a mulherada, né? Ele transava com mulher dos amigos, mulher de comerciante, escrava, cabeleireira. Teve até um caso, ele transou com uma vendedora de louças, né? Uma vendedora de louças. E
Ele transou com uma feira, a freira, tá? O nome da freira era Ana Augusta, ela morava na Ilha dos Açores, ela teve uma filha dele, né? Não se sabe muito mais sobre essa filha dele, né? Bom, o casamento do Dom Pedro I com a Imperatriz Leopoldina, que era uma das mulheres mais bonitas do mundo, aconteceu em 13 de maio desculpa, de 1817, que é o aniversário do Dom João VI. Ele se casou no dia do aniversário do pai dele, né? E ela tinha 20 anos, ele tinha 19. Ele era mais novo que ela. Ela também era muito culta, né? Ela foi treinada para isso. O Dom Pedro I não era culto. Não se sabe nem se ele concluiu um certo nível universitário, né? Ele escrevia português muito ruim também, né? E ele brigava com os professores, então não se sabe se ele concluiu nada, né? Bom, isso deu a ela um poder tremendo sobre ele. Ela basicamente hipnotizava o Dom Pedro I. Tanto que toda vez que ele tinha um caso com uma mulher, ela fazia ele confessar. Não era difícil fazer ele confessar, não. Aí ele confessava tudo, né? E ela exercia esse poder tremendo sobre ele, e foi provavelmente através desse poder psicológico sobre ele que ela influenciou o Dia do Fico, influenciou a independência do Brasil. Ela era altamente respeitada, né? Não só no Brasil, mas na Europa também. Bom, vamos falar da Imperatriz Leopoldina, né? Ela saiu de uma corte da Áustria e veio para morrer. Ela veio para morrer. Morou 9 anos, chorava todos os dias, chorava todas as noites, mas nunca tornou público. Sabe-se através de testemunhas, porque o Dom Pedro I estava aí com a mulherada, né? A coisa ficou pior, mas eu vou falar já já. Ele batia nela. Dizem que uma vez ele chutou a barriga dela quando ela estava grávida, ela abortou, lógico, pelo chute, né? E o Dom Pedro I... Bom, vamos falar dos filhos. Ela teve, em 9 anos, ela teve 7 filhos, né? E o Dom Pedro I, ele tinha uma amante, né? A amante dele era tal de... como é que fala? Marquesa, é isso mesmo, Marquesa de Santos, era Domitila de Castro. Bom, a Domitila, ela era alta e não era bonita, não. Não era. Porém, a mulher, dizem, né, que ela sabia fazer sexo tão bem que Dom Pedro I não conseguia ficar sem ela. Ele não conseguia largar dela, ele não conseguia ficar sem. Ela era casada, né? Ela casada, inclusive tinha um caso, né, com um funcionário de Dom Pedro I. Ele não ligava, né? Ele não ligava. Ela teve 14 filhos, na verdade, 14 filhos. E 5 eram com Dom Pedro I. E ela fazia lá na cama, né, com os homens, um tal de pomporianismo. Eu não vou falar o que é aqui, vai lá olhar no Google, né? Pomporianismo. Procura lá no Google. É a coisa de sexo. Os homens ficavam malucos. Bom, Dom Pedro I ficou tão maluco que ele trouxe, né, a Domitila para ser a primeira dama de companhia da Imperatriz Leopoldina. Agora, a Leopoldina, que já chorava de saber do caso, agora tem que conviver com a Domitila dia e noite. Porque a Domitila era tipo de um gerente de eventos, né, da corte. Bom, a Domitila se vestia exuberante, né, para compensar, porque ela não era lá tão bonita assim, né? Lógico, a Imperatriz Leopoldina não precisava nem de colocar roupa chique, né? Porque ela já era bonita natural, né? Essa parte ela nunca teve ciúmes, né? Mas o que acontece é que o Dom Pedro I transava com as duas e as duas ficavam grávidas ao mesmo tempo, né? E quando o bebê nascia, se era do mesmo sexo, recebia o mesmo nome. E ele trouxe a Domitila, né?
no dia 4 de abril de 1825, dia mais triste da Imperatriz Leopoldina, ele trouxe a Domitila para morar a algumas quadras de onde ficava a Imperatriz Leopoldina, num lugar chamado Casa Amarela. A Domitila usou o Dom Pedro I para subir na vida, né? A verdade é essa. Mas, pro final, o Dom Pedro I queria se livrar dela, mas ela não ia embora, né? Ele mandava cavalos, carroças, ela não empacotava as coisas, não ia, ela ia quando ela quisesse. É isso. Ela fez com que o próprio Dom Pedro I cancelasse o primeiro casamento dela. Foi o primeiro caso de casamento cancelado no Brasil. Ele cancelou o primeiro casamento da Domitila. E no final dos 9 anos, né, com a Imperatriz Leopoldina, ele não queria mais dormir com a Imperatriz Leopoldina, ele dormia lá com a Domitila mesmo, né? E no último parto, a Imperatriz Leopoldina sofreu e veio a falecer desse parto. Bom, os cariocas amavam a Imperatriz Leopoldina e odiavam a Domitila. Quando souberam que a Imperatriz Leopoldina estava morta, os cariocas cercaram a casa da Domitila e começaram a jogar pedra, né? Eles queriam apedrejar a Domitila. A Domitila eventualmente saiu e voltou para São Paulo, né? Com a morte, o Dom Pedro I não quis mais saber, né? Da Domitila. Ele finalmente tomou coragem de se livrar dela, né? Ela voltou para São Paulo rica, relativamente rica, né? E a Domitila em São Paulo comprou um sítio, né? Meio grande, e doou um pedaço do sítio para construir o Cemitério da Consolação, lá em São Paulo, no bairro da Consolação. Ali era sítio da Domitila. Ela está enterrada lá. Se alguém de vocês quiserem ir no Cemitério da Consolação, é só ir lá no escritório deles e perguntar, né, onde é a cova da Domitila. É uma cova muito visitada, muito visitada. Até hoje tem flores na cova da Domitila. Por quê? Bom, dizem que a Domitila ajuda as mulheres a arrumarem bons casamentos. Então as mulheres vão lá, colocam flores, né, cartinha pedindo para a Domitila ajudar a arrumar um bom casamento. Alguns dizem que ela faz até milagre, né? E ela é chamada hoje lá em São Paulo, né, para quem estuda, né? Porque morar em São Paulo não vai te levar a saber dessas coisas. Tem que estudar para saber, mas quem estuda sabe que dizem que a Domitila é a protetora das prostitutas. Lá na Rua da Consolação, ali descendo pela Augusta, centro, né? É tudo perto ali. Tem muita prostituta e a Domitila é, dizem, a santa protetora das prostitutas. Então, tá lá a Domitila. A gente acaba com a Imperatriz Leopoldina morta, depois de ter 7 filhos, chorar muito, mas manter a honra de jamais ter, não só denunciado, né, o Dom Pedro I, mas nunca teve um caso com ninguém também. Ela veio da Áustria e morreu. E essa foi a passagem da Domitila. Aí tem o segundo casamento do Dom Pedro I. O segundo casamento bom, quem quer casar com Dom Pedro I? Ninguém. Ninguém quer casar. Eles procuraram lá na Europa inteira, nenhuma mulher queria. Aí descobriram o filho adotivo do Napoleão, né? O Napoleão tinha um filho adotivo. Não se esqueça que o Dom Pedro I já era cocunhado do Napoleão. Agora ele vai atrás do filho adotivo do Napoleão, porque ele tem uma filha, né? Se chama Amélia. E trouxeram a Amélia para casar com ele. E lá vem a Amélia. Se casou com a Amélia, né? 17 de outubro de 1829, casou com a Amélia. Bom, ele estava esperando a Amélia, né? No porto, né? Ele tentou mudar a atitude dele e tal, né? E ele declarou uma vez, né? A mulher que transformou minha vida, né? Na verdade, ela transformou. Ele parou de ter amantes. Depois que a Amélia veio, ele não teve mais amantes, né? O lema da Amélia era uma mulher ponderada, calma, era amor e felicidade, né? Então a corte, que era a corte mais triste do mundo, infelizmente, quando a Imperatriz Leopoldina estava lá, né? A Amélia se tornou, então, a corte do amor e da felicidade. Bom, o Dom Pedro I, né,
falou que ela era o amor da vida dela, e ela reformou o Palácio de São Cristóvão, fez do francês a primeira língua, né, da corte, falava-se francês na corte e tal. Bom, ela realmente mudou o Dom Pedro I. Agora, 1831, o Dom Pedro I tem que voltar para a Europa, né? Ela voltou com ele, com uma criança bem bebezinha. Ele abdicou do trono brasileiro para ir, como eu já disse, lutar contra o irmão Miguel e venceu, né? Venceu a guerra. Mas não foi tão simples assim. Chegaram lá em Portugal, ele abandonou a Amélia com o bebê. Abandonou e foi para a Inglaterra montar o exército mercenário, voltou, venceu o irmão e se tornou o rei Pedro IV, né? A Amélia nunca mais se casou. Não se sabe, pelo menos eu não pesquisei, né? O que é que aconteceu com ela. Eu sei que o Dom Pedro II, quando assumiu o poder, ele reconheceu a Amélia e a filha como pertencentes à família real. Porque ele havia abdicado, então ela já não era mais real, né? Então Dom Pedro II, em documentação, aceitou de volta a Amélia e a criança, né? Mas eu não sei muito mais dessa história. Eu gostaria de falar do Dom Pedro II, mas o vídeo está ficando muito longo. Então não vai dar para falar mais, né? Então falamos do Dom Pedro I apenas. Talvez eu faça um vídeo para falar do Dom Pedro II. Pessoa carismática, Dom Pedro I. Foi o que foi, né? A gente não pode mudar a história. No final da vida dele, ele fez mais para o Portugal do que pelo Brasil, basicamente, né? E morreu como rei de Portugal. Quando ele foi enterrado, não houve menção nenhuma do Brasil, né? Quando abriram o caixão dele, muitos anos depois, havia uma placa que dizia Imperador do Brasil. Mas eram 3 caixões, um dentro do outro. Então a placa estava no de fora. Primeiro Imperador do Brasil. No segundo não tinha nada, e no terceiro, tudo que ele tinha lá dentro era só itens portugueses. Antes de encerrar esse vídeo, que está ficando longo, a Imperatriz Leopoldina, como eu já disse, talvez a maior brasileira vindo da Áustria, que o Brasil já teve antes da Princesa Isabel, que era filha do Dom Pedro II, foi ela a principal pessoa que desenhou a bandeira brasileira. E eu não posso falar mais agora porque o vídeo ficou muito longo. A gente vai talvez falar de Dom Pedro II, Princesa Isabel e o sofrimento da família real brasileira. Eu acho sofrimento injusto, porque na proclamação da República, que foi o primeiro de uma lista enorme de golpes militares, a família real portuguesa, né, e brasileira, foi impedida de voltar ao Brasil. Eles tiveram um exílio de 31 anos. Na verdade, Dom Pedro II, com a Princesa Isabel, os filhos, eles foram humilhados a ter que sair do Brasil, né, escoltados, né? O Marechal Deodoro deu 24 horas para eles saírem do Brasil e eles ficaram cercados por policiais armados e foram retirados sem nada. Mas o Dom Pedro II era uma pessoa muito digna. O Marechal Deodoro tentou mandar dinheiro para ele, ele recusou. Fizeram viagem para Portugal. Era uma viagem fúnebre. Porém, à noite, o Dom Pedro II ainda reunia todo mundo e lia literatura, né? A esposa dele, né, a Dona Amélia, a Dona Cristina, faleceu 21 dias depois, provavelmente de depressão. O futuro herdeiro do trono brasileiro entrou em paranoia e passou 40 anos internado no hospital psiquiátrico. A Princesa Isabel faleceu em 1921. Os membros da família real só puderam voltar ao Brasil depois de 1920, mas a Princesa Isabel não podia voltar porque ela não podia se locomover mais. Os filhos da Princesa Isabel, os 2, morreram no exército britânico.
E esse foi o paradeiro, então, da história da família real. Eu pulei toda a parte do Dom Pedro II e da Princesa Isabel para o vídeo não ficar ainda mais longo. Me desculpem ter falado meio depressa, porque tem muita coisa, né? Eu gostaria até de falar mais, mas não dá tempo. Então, esse é o vídeo do 7 de setembro, que a gente aprende um pouquinho mais, né, do que está nos pobres livros de história, né? Isso não é uma defesa do monarquismo, isso é uma defesa de se falar a verdade, e nada mais do que a verdade, que me parece que às vezes é omitida em muitos livros de história. E os professores não nos falaram porque eles também não sabem, né? Essa é a verdade. Um abraço, tenha um bom 7 de setembro, agora um pouco mais informados.